Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo. Boa A gente noite. está aqui falando de Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Olha só as maravilhas da tecnologia, né? Todo mundo tão perto e ao mesmo tempo distante, né? O Chico fala, né, uma situação que estamos num momento de quarentena, porém não isolados, né, Chico? Você falou disso recentemente, Eu fiz tudo um pequeno verdade. comentário aliás, não, esse comentário acho que foi da Cíntia, uma das nossas colegas aqui, né, nesse bate-papo, em que ela falou um negócio simples e ao mesmo tempo muito interessante. Ela falou assim, o pessoal está chamando de isolamento social, mas que de social não tem nada, né? É Porque a verdade. internet está bombando, a internet está a mil, então de social não tem nada, porque até existem as redes sociais que nos conectam, né? Mas na minha foto que eu mandei para esse encontro, para esse concurso, eu dizia, é quarentena não, quarentena sim, isolamento não. Né? É, E a Cíntia meio que completou minha fala e disse assim, de isolamento realmente não tem nada, porque a gente está integrado socialmente via redes sociais, né? Eu acho que a gente só está privado dos abraços, dos beijinhos e dos apertos de mão, né? falar um pouco do que foi essa proposta que nos colocou aqui conectados hoje, né? Que foi justamente quando teve aquele primeiro anúncio do isolamento, que a gente teve que ficar em casa, a gente começa a se perguntar, e agora, né? Você começa a perceber você começa a acompanhar seus amigos, as pessoas próximas, ou até então lendo em diversas redes e tudo mais, a gente começa a perceber como que as pessoas começaram a ficar inquietas, começaram a ficar incomodadas, às vezes, com essa questão de ficar em casa, né? Pela ausência, às vezes, desse contato mais físico, né? E aí veio essa provocação, por que não a gente estimular, a gente olhar também para dentro de casa, dentro desse lugar que a gente está, e começar a notar outras possibilidades nesse mesmo espaço, né? E o concurso ele vem como uma forma de estimular esses diferentes olhares para a gente começar a se conectar com realidades que às vezes passam tão desapercebidas, né? Pequenas coisas que passam tão assim rápidos por nós e às vezes a gente não tem aquele tempo de notar, de olhar. E eu vejo que a questão fotográfica é uma grande oportunidade da gente dedicar esse exercício do olhar para aquilo tudo que nos rodeia, tirar a gente daquele gesto condicionado de só circular por um espaço e não realmente perceber aquele lugar que a gente está inserido, seja a sua casa, seu trabalho, a sua rua, a sua cidade. Então, às vezes, a gente deixa de olhar até para as pessoas que estão à nossa volta, que podem ser pessoas super interessantes, pessoas que estão ali, que possam constituir uma verdadeira grande família, porque às vezes a gente fica com um olhar muito fragmentado. Então, eu vejo o isolamento, ele em si, e de uma forma mais genérica, ele tem sim todo esse lado ruim, esse lado às vezes que não é tão bom, vamos dizer assim, e que gera tantas energias, tantas coisas, ele também é uma oportunidade da gente começar a nos aproximar de situações que nos confortam. E às vezes isso está dentro da nossa própria casa, às vezes está na pessoa que mora ali do lado, e isso é uma forma de humanizar ainda mais aquelas relações, às vezes, que estavam fragilizadas com nós mesmos, né? Enfim, é um assunto muito amplo, né? E aí, desse concurso, ele teve uma abrangência bem interessante. A gente recebeu imagens da Espanha, recebemos imagens da Alemanha, recebemos mensagens da Argentina e do Brasil também foram muitos materiais que vieram, né? Muitas formas de dar esse grito, né? Compartilhar esse lugar. E isso inspirou muitas pessoas. As pessoas, quando estavam ali interagindo com as fotos que foram chegando, as pessoas foram se sentindo até aliviadas. Olha, aquela pessoa está assim, olha, eu posso fazer isso também. Olha, eu tenho essa possibilidade também de interagir. As pessoas foram melhorando o convívio com esse espaço onde está e deixa de ser, embora ainda assim um processo e não ainda algo resolvido, mas ele começa a ser um pouco mais leve, né? E aí, desse concurso, a gente convidou os jurados, né? Que foi a Nilva, o Marco, o Milton, o Eduardo,
todos, o Fábio, esse corpo, eles são fotógrafos também profissionais, e eles olharam com cuidado cada uma dessas 180 imagens que nós recebemos num prazo de aproximadamente de um mês, né? Que era a intenção era 7 a 10 dias só de concurso, porque a gente fez o concurso para que ele fosse durante aquele decreto, né? Então, que ainda não podíamos nem sair de casa para trabalhar, que era o decreto mesmo. Então, durante o decreto, a gente tinha um prazo curto, foi um concurso que foi criado, assim, de uma forma muito rápida, foi inesperado, então, não deu tempo de fazer um grande planejamento, mas ele aconteceu muito legal, ele foi muito, foi um resultado bem interessante, o período era curto, o período para envio dessas imagens, não deu tempo de fazer uma divulgação com antecedência, ele aconteceu, e o período para envio dessas imagens era um tempo curto. Então, foi interessante, porque dessas 180 imagens, a gente, depois de olhar todos esses critérios, todas essas avaliações das imagens recebidas, vocês três foram os três destaques, os três vencedores, embora todos sejamos vencedores, né, nesse período todo, mas eu vejo que o trabalho de vocês três foram os escolhidos para representar esse momento, talvez, né? Embora cada um tenha sua característica, sua importância, mas o trabalho de vocês três foram os três destaques. E aí acho que é interessante cada um de vocês contar mais o que levou vocês a elaborarem essas imagens, o que levou vocês a qual que é a realidade, qual que é a vivência de vocês, como que vocês estão olhando para esse período que a gente está vivendo e como que seja a arte, seja a fotografia, seja o dia a dia de vocês em casa ou quando sai para a rua, como que está sendo para vocês dentro desse universo, dessa sensibilidade de vocês, como que está sendo o dia a dia quando vocês têm esses recursos em mãos, quando vocês conseguem olhar para fora com esses recursos, seja pela fotografia ou pela arte, como uma forma de expressar ou de conectar. Aí eu vou apresentar cada um de vocês, eu quero agradecer ao Nibs Cultural também, que tem um propósito também muito rico, né, de trazer valorização da cultura e, enfim, de conectar as pessoas e está viabilizando para a gente esse encontro e todos que nos apoiaram, que estão ali no dia a dia com a gente. Eu falo que é um projeto coletivo, porque ele é coletivo porque o resultado dele vem da contribuição, da participação de todos juntos, né? Não tem é, não é um projeto que ele tem um fim específico, senão esse trabalho contínuo de trazer outras perspectivas, outras formas de olhar, tá? Então, eu vou apresentar, eu vou aqui passar, compartilhar a tela com quem está nos assistindo. Até boa noite, agradeço a todos que estão assistindo aqui com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, conforme nós formos nos apresentando, conforme as pessoas quiserem trazer dúvidas para a gente, ou quiser interagir, fiquem super à vontade. A gente vai responder, pode perguntar para o Chico, para a Cíntia, para a Gilbele, ou para mim, para todos nós, a pergunta a gente vai respondendo e vai conversando, é uma conversa, tá? Antes de mais nada. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Eu vou apresentar vocês. Chico, eu vou compartilhar a sua imagem, que você foi o primeiro lugar. Aí eu vou compartilhar a sua imagem, em seguida você pode se apresentar, contar mais a sua história, tá bom? Ou ainda, a gente Ok. apresenta vocês três, eu apresento o Chico, que foi o primeiro lugar, aí a Gilbele foi o segundo lugar, a Cíntia o terceiro. Eu apresento primeiro vocês três, vocês se apresentam, e em seguida a gente abre esse bate-papo, pode ser? Claro, Pode, pode ser. claro. Então, aqui a gente tem a imagem do pessoal dos jurados, né? Então, foi o Fábio, o Eduardo, o Marco, o Milton e a Nilva. E aqui a gente vai trabalhar agora, vou colocar lá para cima, isso aqui é o nosso perfil, nossa página do Redescobrindo Seu Lugar, todas as fotos que foram enviadas, que No Instagram não foram, está aparecendo. então, Redescobrindo Seu Lugar, tá? Aí eu vou clicar aqui na foto do Chico. Então, essa aqui é a foto do Chico, foi o primeiro lugar. Aí, Chico, eu vou abrir para você agora, para você se apresentar, tá bom? Aham. Fique à vontade.
Bom, eu me vejo na tela ou não? Não, né? Você está aparecendo aqui para mim, normalmente. Ah, tá. Para mim, a tela eu só estou vendo a minha foto. Bom, gente, oi, meu nome é Chico, sou fotógrafo aqui no Rio de Janeiro, já há muito tempo. Acho que eu sou mais velho aí da turma. Fotografo há uns 43 anos. E, bom, essa imagem que o Guilherme acaba de mostrar, são duas coisas, né? Primeiro lugar é primeiro lugar hoje. Amanhã já não é mais. Amanhã eu estou em 20º, quem está em terceiro hoje, amanhã está em primeiro. Então, tudo isso fica rodando. Tudo isso é muito simbólico. E, de qualquer forma, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, toda a equipe envolvida, né? E a oportunidade de criar reunião, né? Eu acho que hoje a ideia é reunião. Não é confusão, é reunir. Então, toda ideia de reunir pessoal para conversar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é sempre bem-vinda, né? A minha foto, a verdade é que minha foto tem um pouco de fantasia também, porque eu apareço ali, aquela pessoa ali na foto sou eu estou ali em cobertor até aqui de máscara e tudo, e isso não corresponde à realidade. Eu não fico em casa de máscara, não fiquei em casa de máscara em nenhum momento, e muito menos assim tão enfornado dentro de um cobertor, mas como fotografia tem um pouco de fantasia e a ideia é meio simbólica, né? Eu quis mostrar a conexão possível de todos nós com o mundo, mesmo estando numa quarentena. O que eu quis dizer é que estarmos numa quarentena não significa estarmos isolados do mundo, né? É por isso que eu botei ali aquele laptop, que também é fantasia, aquele laptop eu não uso, aquele laptop é da minha esposa. Foto tem muito isso, aliás, foto tem Photoshop. Então, o Photoshop, além de pequenos recursos que a gente usa, o Photoshop é muito fantasia também, né? A gente sabe disso. Não precisa ser fotógrafo para saber que Photoshop tem muita fantasia. Ele serve para ajudar, mas ele serve também para fantasiar. Então, ali tem uma fantasia na imagem, mas eu acho que me serviu para simbolizar. O que eu queria dizer, não estamos isolados socialmente, a gente pode continuar se comunicando. A gente está isolado fisicamente, porque é um vírus, é uma peste, é um contágio físico e o vírus pega nas pessoas. Então a gente tem que se isolar do vírus, mas isso não implica em se isolar socialmente. Então a imagem é essa, o simbolismo está ali. Eu estou quietinho em casa, mas só o fato de estar com aquele computador na minha frente, todos nós sabemos que com aquilo ali você se conecta com o mundo. Então essa é a minha ideia, eu estou conectado com todo mundo virtualmente e não estou conectado fisicamente com ninguém. Eu tive a notícia, foi dramático, quando você falou, Guilherme, agora há pouco, no decreto, né? O decreto do governador daqui do Rio de Janeiro foi no dia 13 de março. Né? Para quem é supersticioso, foi na sexta-feira 13. Enfim, eu não sou supersticioso, mas só para finalizar, foi numa sexta-feira 13. Eu estava dentro fotografando, eu ia fotografar num teatro, no centro do Rio de Janeiro. E, bom, o áudio está bom? Vocês estão me ouvindo bem ou não? Só para... Está tranquilo? Está tranquilo. Uma das minhas atividades é fotografia de teatro, fotografia de cena. O público, a peça rolando, eu fotografo a peça enquanto com o público, com tudo, a fotografia de cena. Era sexta-feira 13, dia 13 de março, faltava uma hora e meia para começar um espetáculo, um teatro grande, lá no Rio de Janeiro, Teatro João Caetano, um espetáculo que ia começar em 1h30, eu ali com a câmera, conversando, batendo papo com os atores, com as atrizes, com o elenco, quando de repente chega por celular, pelo WhatsApp, eu não sei, o decreto do governador do Rio de Janeiro, dizendo, acabou, para tudo, a quarentena começa hoje. E para mim, para todo mundo, foi muito dramático, porque metade dos figurinos das atrizes eram os figurinos de época. Era uma peça sobre Allan Kardec, 1800 e pouco, século passado. Metade dos figurinos já estavam no palco. Os atores já estavam fazendo aquecimento, vocal, aquecimento e tal. Quando deu essa notícia, a produção foi até o palco e disse para todo mundo, está acontecendo isso. Cara, foi uma das coisas mais tristes dessa quarentena, para mim, foi o dia 1 da quarentena,
que eu vi as atrizes voltando, os figurinos pesados, aqueles figurinos, aqueles vestidões de época, voltando para o camarim, levando de volta os vestidos para o camarim, sem entender nada do que estava acontecendo, e sem saber quanto tempo isso ia demorar, e afinal de contas, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Quer dizer, enquanto elas levavam os figurinos para o camarim, e eu guardava minhas câmeras e lentes na minha mochila. E todo mundo se guardou, todo mundo se despediu, e nunca mais eu vi esse pessoal. E voltamos para as nossas casas. Aquele foi o dia 1 para mim, dia 13 de março. Mas quando eu vi aquelas pessoas voltando para o camarim, aquilo para mim também foi muito simbólico. Eu percebi o seguinte: os teatros e os cinemas, as casas noturnas, vocês devem concordar comigo, foram os primeiros a fechar. Porque a gente está falando de aglomeração, né? Distanciamento social. E o que eu estou percebendo é que talvez sejam os últimos a abrir. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Porque teatro, cinema, meu trabalho no dia a dia é teatro. O que é o teatro? É um monte de gente, o público, todo mundo junto, sentado lado a lado, e num lugar fechado ainda por cima. Então, você imagina, agora que estão pensando em flexibilizar, começar a abrir os shoppings aqui e ali. Quer dizer, o Brasil é muito grande também. Eu acho que vai mudar de estado para estado. Agora, imagina você quando é que nós vamos ter um teatro lotado, todo mundo feliz da vida, sentado, e os atores no palco, num lugar fechado. Eu, sinceramente, eu não acho que vai ser nem junho, nem agosto, nem setembro. Talvez até começo do ano que vem, 2021. Então, essa é uma parte do meu trabalho que eu vivo, faço outras coisas também. Mas essa é uma parte do meu trabalho que está intimamente ligado à quarentena, à reclusão. Eu não posso, não trabalho ao ar livre, em que eu posso continuar o trabalho. É um trabalho essencialmente fechado, num lugar fechado. Bom, essa é uma parte do meu trabalho. A outra parte, eu faço voos com drone. Comecei em 2011, fui um dos pioneiros aqui no Brasil a voar com drone. Eu já gostava de aeromodelismo e botei a fotografia junto com o drone. E o drone faz fotografia aérea. Quer dizer, é uma possibilidade de a gente continuar fotografando, né? Mas o meu cliente também, para quem eu for fazer fotografias aéreas, também parou. Então, mesmo sendo uma coisa ao ar livre, ele parou também. Então, está todo mundo aguardando, né? Tem gente que tem reserva para guardar e tem gente que não tem reserva para guardar. Eu tenho aqui a minha, né? Até alguns meses à frente, mas eu sei de muitos irmãozinhos que não têm isso, não tem essa reserva. Então, tem muita gente, principalmente pessoal ligado à cultura, atores e atrizes, está rolando muita campanha aqui no Rio de Janeiro para ajudar esse pessoal de teatro, maquinistas, contra-regras, pessoal ligado a essa minha área, porque esse pessoal está realmente sem dinheiro, entendeu? E a gente vai resolver com solidariedade, entre outras tantas coisas que foram despertadas, né, nessa nossa clausura, nessa nossa reclusão, foi a solidariedade. É uma coisa que a gente vê, eu acho que no país inteiro. Então, isso é uma das coisas que salva a gente, né? Salva o ser humano, né? Perfeito. Chico, eu vou apresentar a Gilbele agora, aí a gente já vai resgatando o bate-papo também aqui. Tá bom. Aí, obrigado, viu? A gente já vai intensificando aqui a nossa conversa. Mas, Gilbele, você foi, então, dentro desse lugar, né, de destaque, digamos assim, você foi o segundo lugar. Eu vou compartilhar aqui o que foi o seu trabalho, tá? Para as pessoas conhecerem um pouco mais. Então, aqui a gente tem o seu trabalho, aqui para o pessoal conhecer, tá aqui. Aí, conta mais, conta mais de você, como que foi para você esse processo, compartilha aqui conosco. Então, eu vou agradecer também, muito obrigado por estar aqui, né? Foi minha primeira live, então a gente nunca esquece. Vai ser muito legal, está sendo muito legal, uma experiência muito legal. E a ideia dessa foto, essa foto surgiu, entre outras fotos, em função de um trabalho da faculdade. A gente até tinha comentado isso em off, né? E só que a gente, aqui em casa, tinha a intenção de ir acampar no dia 21, que era feriado de Tiradentes, e uma marido a gente tinha combinado de levar as crianças para acampar. Que a gente foi em novembro, dezembro, adoramos, e as crianças nunca foram.
Então a gente estava se organizando para naquele feriado levar as crianças para acampar na serra aqui perto. Daí, com tudo que aconteceu, né, não tem como manter os planos. Mas daí, quando surgiu a ideia de tirar fotos sobre a quarentena, sobre o que está acontecendo, sobre as coisas que a gente está fazendo, assim, não, nós vamos acampar, mas nós vamos acampar dentro de casa. Então foi muito divertido, assim, meus filhos foram ali na barraca, minha filha estava lendo pro meu filho. Só que, claro, a foto do acampamento em si não tinha como sair, né? Era uma bagunça total. Daí eu falei, não, para um pouquinho, fiquem aí que nós vamos bater uma foto. Daí eu comecei, vou botar a luz ali para aparecer melhor a silhueta, vamos colocar a cadeira aqui para aparecer melhor o acampamento. Daí eu comecei a criar um leve cenário de acampamento, mas sem deixar de mostrar que eu estava dentro de casa. Aquilo ali é o pátio da minha casa. Meus cachorros apareceram e deram um tchan assim, na foto. Os cachorros não estavam planejados, mas o resto tudo foi planejado. Eu queria mostrar aquele momento de como a gente estava tentando usar a criatividade para tentar manter um lazer, né? Que é o acampamento que a gente ia fazer o passeio fora e a gente acabou fazendo dentro. Então, no final, a foto ficou muito legal. A foto ficou divertida. Nós ríamos muito para tirar foto. Tua mão não tá aparecendo, tua mão tá aparecendo outra coisa, baixa essa mão aí. Daí tiramos várias fotos, assim. Então, a ideia surgiu em função da faculdade e acabou tomando uma dimensão muito maior, assim. E a criatividade, eu tenho 2 filhos menores, né? Um beijo para meus filhos. Que eles são grandes, né? Grandes. Um tem 8, a minha maior tem 14, e elas estão sempre no computador, na televisão, Netflix, Instagram, é sempre na telinha. Agora tudo é pela telinha. E é difícil tirar eles da telinha, porque o conteúdo digital hoje é o nosso principal entretenimento. A gente não faz outra coisa do que consumir o conteúdo digital. O que aparece na telinha é o que a gente está consumindo, né? Eventualmente a gente lê uma revistinha, a gente lê um livro, mas quem é que tá saindo para comprar um livro novo, né? Um tá relendo e tal, então acaba consumindo mais o conteúdo digital, né? E aqui em casa eu brinco que aqui em casa é uma república, porque meu marido é professor universitário, meus filhos estudam, eu estudo na faculdade, então é todo mundo estudante, é todo mundo em função da universidade, então é uma república, né? Não é uma casa de família. E então é tudo em função da escola. Meu marido dá aula, home office, meus filhos estudam em casa, homeschooling. Então, e eu com a faculdade também, homeschooling. E eu pensei que nesse período de quarentena eu não ia fotografar mais, eu não ia conseguir mais botar em prática tão frequente a fotografia. E por mais pra minha surpresa, me enganei. Acabei fazendo várias fotografias, continuo fazendo fotografia. A faculdade, a gente está tendo aulas online, né? Normalmente, só que eu em casa e tal, tendo atividades e fotografando, mesmo dentro de casa. Eu não imaginei que eu tinha tanta coisa para fotografar dentro de casa. Explorei cada cantinho da minha casa, do meu pátio, e vamos embora fazer foto. Eu vou, então, perfeito. Daqui a pouco a gente já vai falar mais dessa experiência, conectar tudo. Que até a gente vê que você tem um cenário aí, depois para você contar desse cenário, que a sua casa já tem meu cenário. Também, né? O Chico, que é do teatro, você que monta o cenário. Depois a gente tem até uma pergunta que eu vou fazer para vocês que o Hugo fez. O Hugo fez uma pergunta: como colocar em prática as ideias que surgem para compor o cenário? Então, a gente pode falar desde esse espaço teatral, quanto na sua casa. Eu acho que a gente vai ter várias formas de responder essa pergunta daqui a pouco, né? Cíntia, eu vou te apresentar agora o seu trabalho, eu vou colocar aqui, tá? Espera aí que também tô... Vamos lá, share, vou comparar agora, vou apresentar o seu material, que também é incrível. Está aqui. Então, Cíntia, o que você conta pra gente dessa experiência e desse trabalho? Tudo bem? Tudo bem. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los, ainda que virtualmente, Chico, Gilbele, Guilherme, e que eu estou bastante feliz, fiquei bastante feliz com o resultado do concurso. É um 3º lugar, mas para mim com gosto de primeiro, porque eu acho que surgiu a partir de uma brincadeira,
mas acaba motivando outras pessoas a conduzirem a quarentena dessa forma, com mais leveza, porque o ato de fotografar, ele, para mim, acaba sendo como uma distração, é um respiro. E essa fotografia surgiu a partir de uma brincadeira da minha sobrinha. Ela colocou numa das janelas, eu moro num prédio, e colocou um oi, um cartaz dizendo oi numa das janelas. Só que uma das janelas é voltada para um espaço amplo que não tem comunicação. Então, não teve nenhum retorno. Então, ela colocou na lavanderia, na janela da lavanderia, que é essa imagem que vocês estão vendo agora. E no dia seguinte, teve um retorno, teve uma resposta do oi dela. Uma pessoa do prédio da frente se comunicou com ela. E foi muito interessante. Aliás, tem sido interessante, porque a janela acaba sendo, nesse momento, um elo. É um elo com o mundo, ainda que com o mundo real, né? Porque o mundo virtual a gente tem nas mãos. E a conversa fluiu. Desse oi vieram outras perguntas, como é teu nome, quantos anos você tem, e a gente descobriu que são duas moças que moram no apartamento da frente, duas moças que eu nunca as tinha visto, Teca e Valéria, de 57 e 61 anos, elas têm um cachorro de nome Chico, e tudo isso a gente veio conversando por mensagens na janela, como essa aqui, que é o oi da foto. E várias outras mensagens também. Então, todas... E trocando mensagens. E eu achei muito interessante, fiz fotos de todo esse processo. Há pouco tempo, no início de maio, inclusive, foi aniversário da minha sobrinha, e tivemos um parabéns na janela. E não só elas vieram, foram convidadas, nós combinamos esse parabéns, e outros vizinhos do prédio da frente, que a gente também não conhece, e a vizinha de baixo, do lado. Então foi muito divertido, tem sido muito divertido, e com certeza eu ganhei duas novas amigas, porque é um momento muito simbólico. A gente está passando por um momento difícil, por conta da pandemia, por conta da situação na política do país, e isso vem como um respiro, como eu já havia falado, e nós já combinamos, as duas moças e eu, de nos encontrarmos depois que acabar a quarentena. Que legal. Sejam bem-vindas, então. Gratidão Obrigada. por compartilhar esse trabalho tão bonito de vocês, essa arte toda. Chico, até essa experiência que a gente vê em comum, né? Quando a Cíntia fala da questão das janelas, do parabéns, que a gente vê essa corrente, né? Dessa união das vizinhanças pelas varandas ou pelas, né, janelas e tudo mais. Essa reinvenção, você que está acostumado ou frequenta esse cenário do teatro, como que é como que parece esse teatro da vida real, digamos assim, esses espectadores, né, da gente começar a ter um outro palco, né, da gente ouvir músicas, cantores que cantam para os vizinhos. Como que você está enxergando isso? Você tem vivenciado isso? Fora do palco formal? Perdão, Guilherme, eu não ouvi tuas últimas falas só. Porque o teu áudio eu não estou conseguindo ouvir bem. Infelizmente, eu queria estar te ouvindo mais claramente, mas as tuas últimas palavras eu não ouvi direito. Falou sobre o palco, o que mais? Você que registrou muito o teatro, quando você vê essas manifestações das pessoas, né, do público, na verdade, não ser mais um público sentado no teatro formal, mas eles assistindo algo das janelas, como que você enxerga essa mistura? Tá. Bom, primeiro, eu tenho mais familiaridade com o público no teatro real, né? Quer dizer, aquela energia, risos, choros e aplausos do público, na realidade é o que alimenta o ator, né?
O ator, ele está preparado para ele fazer, por exemplo, um espetáculo até para um espectador. É muito difícil, mas ele está preparado, eles devem estar preparados para fazer até para um espectador. É claro que teatro lotado, riso, choro, aplauso, tudo isso vai estimular, vai energizar e vai alimentar o ator, né? Agora, a tua pergunta é sobre o palco real, né, das janelas, o que tem acontecido, né? Aqui, onde eu moro, particularmente, eu tenho visto isso mais através da televisão e, enfim, de outras mídias. Aqui mesmo, no Rio de Janeiro, onde eu moro, no meu prédio, eu tenho só ouvido manifestações. Uhum. Fora presidente, enfim, muita panela batendo e tal. Mas eu não tenho visto, né? A gente está falando de fotografia, que é uma coisa essencialmente visual. Eu não tenho visto nada, assim como a Cíntia viu. A Cíntia viu, na outra janela, uma manifestação e se comunicou visualmente. Foi até legal ela ter mostrado aí o original do Oi, que ela usou na fotografia, né? Muito bacana. Ela mostrou o original que ela usou na foto. Então, ela viu algo acontecendo do outro lado do prédio e se manifestando. E eu tenho visto pessoas tocando na varanda, quer dizer, visto assim, não, de novo, né? Não daqui de casa. Pelos filmes, pelo mundo afora, pessoas na varanda tocando e tal. Eu acho legal essa manifestação, só que também tem um outro lado. Eu ouvi coisas do tipo, enquanto tem gente tocando na varanda, fazendo música e batendo panela, tem os outros nossos irmãozinhos que estão já quase passando fome aí, que não tem tempo nem para tocar, não tem nem instrumento para tocar na janela, né? Então, esse é um outro público oculto, é um público que não aparece, é um público que não aparece tocando, é um público que não aparece, sei lá, nem fotografando como a gente fotografou, como a Cíntia fotografou. Esse público está oculto, esse público não aparece. E é com esse público que eu mais me preocupo. Embora eu não possa fazer muita coisa, além das campanhas de solidariedade que estão rolando por aí, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Porque eu também, você falando do teatro, eu não sou cenógrafo. Eu sou fotógrafo de cena, fotógrafo de espetáculo. Mas como eu não sou cenógrafo, eu não sei como cuidar, eu não sei se eu te respondi. Sua pergunta é um pouco filosófica também, né? É a questão da vivência em si, né? De como espectador, né? Da gente estar nessa cena, como isso reverbera, né? Como que as nossas ações, às vezes, reverberam nessa cena real. Então, até uma pergunta aqui que a Mariana faz, até em relação à questão do concurso e sobre esse processo criativo de vocês, durante nessas imagens específicas, o que motivaram vocês a participarem do concurso e vocês se divertiram durante essas criações? A Gilbeli até contou, né, como foi um pouco esse processo, como que foi esse movimento para vocês? Então, pode falar? Pode. Vai lá, pode ir, Gilbeli. Não, pode falar. Não, fica à vontade. Pois, vai lá. À vontade. Não, eu já falei que foi muito divertido fazer a minha foto, nós nos divertimos muito, assim, e o que me motivou, assim, foi o desafio, né? Eu nunca tinha participado, já tinha participado regional aqui, nada assim, nada muito amplo, assim, nunca imaginei nacional, foi uma experiência, foi um desafio. Participar, não pensei que fosse acabar sendo uma das 3 homenageadas, né? E ao mesmo tempo, agora eu quero participar de vários outros, eu só penso nisso agora. Eu quero fazer foto, quero participar de outros concursos. Abriu uma porta para mim, porque eu faço fotos já, eu trabalho um pouco com fotografia. Desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar mais frequentemente, eu faço ensaio, família, aniversário, evento, inclusive eu tive eventos cancelados. Primeira coisa que aconteceu, aniversário, formatura, congressos, tal, que eu faço algumas fotos, foram cancelados, não tem mais. Não cancelados ou adiados, né? Ensaios, ninguém mais quer fazer ensaio, todo mundo com receio, né? Tem 1 ou 2 pessoas que ainda mantém, que a gente tenta atender com o maior cuidado possível, né? É só por essas razões, motivos que a gente acaba saindo de casa.
Mas acabou que a fotografia autoral, que a gente chama, a gente que estuda fotografia, né? Isso é uma fotografia mais autoral, não tão comercial, né? Acabou me abrindo, me encantei mais por esse tipo de fotografia do que eu vinha praticando, do que eu vinha fazendo, né? Então foi o desafio de fazer uma fotografia de minha autoria, ser mostrada para mais gente, não só para os meus, né, colegas, professores, parentes e tal. Mais pessoas que não me conhecem, que não conhecem minha história, estão vendo aquela minha fotografia e estão julgando ela. E graças a Deus eu tive um retorno muito positivo. E isso me estimulou bastante, assim. Eu fiquei muito contente. Legal. E você, Cíntia? Bom, eu me diverti muito, venho me divertindo até agora, porque a cada bilhete a gente acordava e ia lá até a janela, já era a primeira coisa a ser feita, para ver se já tinha uma resposta do bilhete da noite anterior. E assim, quando começou a quarentena, é um momento tão atípico, e eu comecei a fotografar já da janela. E aí me ocorreu, será que já não está tendo algum concurso? Porque é uma situação surreal. É muito louco você pensar que o mundo inteiro está vivendo a mesma situação. A gente está em sintonia por um momento drástico que o planeta vem passando. E aí encontrei o Redescobrindo do Guilherme. E eu já tinha feito a foto e mandei essa foto da comunicação na janela. E, sim, foi muito divertido, é gostoso, tem sido divertido fotografar. Bom, é isso. Perfeito. E você, Chico, o que te motivou a participar do concurso em si? Rapaz, eu estava aqui pensando, vendo a Cíntia e a Gilberto falando, né, o que inspira a gente, né? E eu estava aqui também pensando que existe algumas semelhanças entre áudio e vídeo, entre imagem e som. Quer dizer, apesar de imagem ser uma coisa e som ser outra, mas é quando você vai, por exemplo, para o estúdio, na hora de editar imagens, de editar o som, existem semelhanças. E existem semelhanças também, tanto em música quanto em fotografia, na hora da criação, da criatividade. Eu estou cansado de ver alguns músicos dizendo, acordando, dizendo assim, nossa, essa música, a gente conhece várias estrelas do cenário nacional. Nossa, a música eu acordei, tive um sonho, eu acordei, fui lá no café da manhã e fiz. O outro fala assim, nossa, era, enfim, final de tarde, assim, do nada, eu estava assim, passeando com o meu cachorro, tive uma ideia e fiz. Chico Buarque, Gilberto Gil. Os caras, a criação é às vezes assim do nada, né? Cara, eu te confesso que essa foi uma das fotografias mais rápidas que eu já fiz até hoje. A inspiração foi muito rápida. E nem por isso ela tem mais ou menos valor. Às vezes demora muito e não sai nada bom. Às vezes isso tudo é muito relativo. Inclusive, quando está falando de arte, é tudo muito relativo. Mas eu vi a ideia, a proposta, o concurso. Cara, eu saí do meu escritório, fui para minha sala e fiz a foto, acho que 5 minutos. Eu falei, eu acho que é isso. Está falando de quarentena e está falando de isolamento, eu vou tentar falar do que eu estou sentindo. Existe uma quarentena, existe um isolamento, mas eu não vou me isolar do resto do mundo. E aí eu acho que a coisa se traduziu dessa forma, né? O notebook como uma forma de eu me conectar e a quarentena, eu ali cheio de máscara, cheio de cobertor. Embora eu tenha falado no final, que essa foto ela é meio fantasiosa também. Eu não estou usando máscara em casa e nem estou usando cobertor até aqui, mesmo porque estava um calor danado naquela época. E eu botei o cobertor só para dramatizar mesmo, fazer uma coisa de quarentena, mas com celular. Se não fosse o celular, se não fosse o notebook, a foto para mim não teria sentido. O notebook é que é meu instrumento, é o portal de comunicação com o mundo exterior. Porque o sujeito ali sentado com a máscara parecia mais um hospital. Sei lá, o cara está hospitalizado, está doente. Mas o notebook me coloca em contato com o exterior. Foi isso, mas foi muito rápido. Eu mesmo fiquei surpreso, fiquei espantado com a rapidez com que veio a ideia, entendeu? Foi isso, basicamente.
E vocês, o Guilherme Bueno fez uma pergunta. Vocês acham que tiveram o objetivo de motivar as pessoas que estão sofrendo com a quarentena? Então, vocês acham que um dos objetivos foi motivar essas pessoas? O que vocês acham? O Guilherme Bueno fez essa pergunta. Não, eu confesso que não. Isso não me passou pela cabeça. Olha, Guilherme, por um momento me ocorreu, porque eu pensei quem é que está do outro lado respondendo. Eu não sei, não sabia quantas pessoas viviam ali e se era alguém sozinho, se era uma família, enfim. Mas eu acho que não foi o caso. Mas de qualquer modo, foi gratificante tanto para a gente, para nós aqui. Eu não estou sozinha em casa. Estou com minha mãe e minha sobrinha, e para elas também, que vivem as duas no apartamento, então tornou a quarentena mais leve, essa brincadeira, entendeu? E foi até engraçado, porque a gente colocava os bilhetes na janela, nos comunicando com elas, minha sobrinha se comunicando com elas. Só que uma outra pessoa do andar de baixo começou a responder também. E aí ela também teve que responder a pessoa de baixo. E aí aconteceram situações engraçadas também. Um dia a gente conversando por gestos na janela, sem bilhetes, minha sobrinha e eu, e as duas moças do outro lado. E um vizinho na lateral delas, elas mandaram um abraço e fizeram um coração, e a gente respondeu do mesmo modo. E o vizinho, era um garoto na janela do lado, ele também começou a fazer um coração pra gente. Então, e eles não se... Entendeu? Então, eu não sei o que ele pensou, se pensou que a gente estava fazendo coração para ele, enfim, não sei qual foi a confusão, mas ficou engraçado, entendeu? Então, é isso, acabou tornando a questão do isolamento mais leve. Eu acho, assim, que quando a gente fez essas fotos, era tudo muito novo, era recente, tinha começado, e a gente ainda não tinha presenciado, consciência. Eu achava que poderia ser como está sendo hoje, né? Hoje a gente vê que está sendo muito mais grave. Não é todo mundo, com certeza, a maioria, não tem as mesmas condições que a gente tem aqui de continuar, de adaptar as suas vidas, mas continuar tocando barco, né? Eu não estou fazendo fotografia, mas, graças a Deus, meu marido continua trabalhando, a gente continua recebendo salário no final do mês, as minhas crianças estão tendo escola em casa, eu continuo com a minha escola. E não é todo mundo, não é a realidade de todo mundo. Talvez as minhas fotos hoje consigam inspirar pessoas que tenham as mesmas condições que eu, em termos de filhos, né? O que a gente pode fazer hoje para distrair nossos filhos, para fazer com que saia um pouquinho da frente da telinha? Olha que ideia legal que a gente pode fazer com as crianças. Mas só nesse sentido, eu acho, porque teve gente que deve ter olhado minha foto e dito assim, quem dera eu poder ter um pátio para poder fazer uma coisa dessa, né? Pode ter tido esse pensamento também, né? Infelizmente, eu não gosto nem de pensar no sofrimento que tanta gente está passando, de doer o coração. E apesar de gente perdendo várias pessoas conhecidas, eu, graças a Deus, não conheci ninguém que tenha pego a doença. Então, quer dizer, eu sou mais privilegiada ainda, que ainda não passei pela dor da perda, né? Ainda tem essa, né? Não toda a minha condição de vida, mas a dor da perda. E adaptei a minha vida, simplesmente adaptei. Hoje eu digo assim, eu já não gostava muito de sair de casa. A gente meio que batalhava, assim, visitar um parente de vez em quando, se queixava de ter que fazer isso de vez em quando. Mas agora eu não tenho opção. E agora é chato, agora eu quero sair de casa, eu quero visitar essas pessoas, né? Porque agora eu não posso, então agora eu quero, né? Mas é a única coisa que a gente sentiu mais, assim, é a rotina. Mas no restante tá todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo com saúde, aqui em casa tá todo mundo bem. Então, eu acho que em termos de motivar as pessoas que estão sofrendo, eu acho que também não. Concordo com o Chico que não que estão sofrendo, mas que estão passando por uma situação semelhante a mim, talvez. Tem até o Caio Freitas, ele escreve aqui que ele é fotógrafo
e que ele pensou que não tinha como adaptar a carreira dele em casa, que vocês inspiraram ele, que vocês inspiram ele. Eu vejo que, vamos falar assim, o projeto, né, como um projeto com tantos outros que estão surgindo, a ideia é poder transmitir possibilidades de tornar esse período pouco menos carregado do que ele é, né? Quando a gente começa a perceber novos caminhos, inspirar novas atitudes, ações que possam, de repente, contribuir com aqueles que não têm essas mesmas oportunidades, né? Como essa preocupação que o Chico também traz, que você está trazendo, que a Cíntia comenta, da gente ter realidades que não têm essas mesmas possibilidades de acesso, né? Então, de repente, por meio de algumas iniciativas, a gente consegue levar, de repente, para pessoas que estão numa fase de maior necessidade, consegue levar materiais, produtos, possibilidades, né, para essas outras famílias, digamos assim, né? Eu acho que a fotografia é a prática, né? E é o olhar, né? Eu, por exemplo, estou aproveitando muito esse período em casa para ver referência, para estudar, e eu reparo muito nas imagens que eu vejo, mesmo no Instagram de outros fotógrafos, eu olho, fico, isso aqui eu poderia tentar trabalhar quando voltar, né? Pego minha câmera, vou ali no pátio. Ontem eu dando uma olhadinha nos pôsteres, eu olhei, nossa, essa foto aqui desse pôster, eu vou tentar trabalhar para fazer uma coisa parecida, achei legal, né? Então eu tô tentando trabalhar isso, né? A referência, o olhar. E mesmo não tendo um trabalho com clientes, né? Eu acho que a gente pode continuar trabalhando a nossa arte, né? A fotografia em si. Vocês estão trabalhando em casa, todo mundo? Vocês estão conseguindo fazer home office? Não, eu não. Não? Eu aqui em casa a gente está fazendo. Complementando o que a Gilbeli falou, na verdade, não só a fotografia, mas a cultura como um todo, né? O que seria de nós nessa quarentena sem as lives? Tem muitas lives interessantes rolando, de músicas, muitos filmes, lives sobre assuntos diversos, enfim. Mas lembrando também dessas pessoas, eu estou numa situação, não está sendo tranquilo passado por essa quarentena na minha condição, mas como o Chico já mencionou, a gente sabe que tem pessoas que estão numa condição muito, muito mais dramática do que a nossa, e esse é o peso da quarentena, né? A gente saber dessas quase 20 mil mortes no Brasil hoje, saber dessas pessoas que estão em piores condições, que vivem nas comunidades, vivem nas periferias. Então, é muito triste essa questão toda. O Felipe Antônio de Souza, ele faz uma pergunta que é bem interessante também. Se vocês tivessem que fazer uma nova foto hoje, o que retratariam? O que representaria hoje numa fotografia quarentena para vocês, passado esses dias todos? Vocês me ouviram? Não, ouvimos, né? Mas é uma pergunta profunda. O que você fotografaria? O que você retrataria no dia de hoje, passado? Então, o que eu tenho notado aqui? O que eu tenho notado aqui em casa é que no início, quando a gente bateu aquelas primeiras fotos, tudo era muito novidade, né? Como é que nós vamos adaptar assim? Qual vai ser a rotina? De manhã é as crianças, de tarde a gente faz alguma coisa diferente fora da tela, e vamos sair a tal dia para fazer as compras. Então, tudo era uma rotina de adaptação. E hoje está tudo muito entediante, assim. Já não é mais novidade, já não é mais tão legal ver o Netflix todo dia, não é mais tão legal jogar videogame todo dia, porque antes era, posso jogar videogame todo dia.
E essas coisas não são mais legais. E a incerteza é cada vez maior, assim. Porque quando começou a quarentena, a gente tinha assim, a quarentena é até dia 31 de abril. Tá, agora é até dia tantos de maio. Tá, agora vai ser até final de maio. Tá, agora vai ser até o final do semestre. Então, cada vez a gente ia aumentando. Então a gente, putz, vai aumentar, vai ser até quando? A gente já não enxerga quando que isso vai passar, né? Antes a gente tinha previsões, vai passar para dia tal dia, vai voltar. A partir de tal dia vai voltar. E agora a gente não sabe quando isso vai voltar, porque o negócio perdeu-se o controle disso, a gente não sabe. Então, hoje eu acho que um pouquinho de frustração, seria um pouquinho mais triste, eu acho, a minha foto não seria tão divertida como era a minha primeira foto, né? Um pouquinho mais, não triste, mas é aquele sentimento, assim, de cansaço da situação, sabe? Do que está acontecendo. A saudade é enorme, as pessoas querem ficar com as avós, e querem ver os coleguinhas, querem passear com os amigos, e não faz mais nada, quando é que isso vai acontecer, né? Daí a gente vai para a notícia, morreu mais tantos hoje, o pico não chegou ainda. Então a gente só vê informação triste, sabe? Então acho que a minha foto seria um pouquinho mais triste. Eu não sei como retratar isso, tá? Mas seria o sentimento principal da minha foto. A minha também. Felipe, né, fez a pergunta. Para mim, é o contrário deles. Eu tentaria retratar se é que eu posso dizer o lado positivo da pandemia, da quarentena, mas é o que ela despertou nas pessoas, que é esse lado mais humano, a questão da solidariedade, do coletivo, das pessoas estarem mais sensíveis e passarem a olhar para o outro, né? Ter um sentimento como dizer, um sentimento de, não compaixão, mas de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que seria mais nesse sentido. Vocês já sentiram que depois que passar esse período, com certeza as relações já vão ter mudado um pouco, né? Seja para o lado mais humano, ou seja, os registros já vão ter uma outra característica, né? Provavelmente. Nessa fase, vocês pensaram já em algum projeto? Vocês têm vontade de colocar algum projeto em prática que surgiu agora, nesse período do isolamento? Não, eu ainda não. Eu tô aguardando os clientes voltarem a me ligar. Mas, aproveitar, vou tentar ser rápido, a gente tem pouco tempo, pegar uma caroninha no que a Gilberi falou, ela falou que seria uma foto, seria hoje, né? Uma outra foto feita por nós, uma foto talvez um pouco mais triste, né? Eu também concordo com ela, porque com o passar dos dias, eu acho que o que se evidenciou para todos nós, né? As diferenças sociais se evidenciaram demais. Nós temos, graças a Deus, né? Você tem seus filhos, eu tenho minha esposa, tenho minhas filhas, estão todas bem, graças a Deus. Mas o que a gente viu, o pessoal mais humilde, que mora nas favelas, né? Aqui no Rio de Janeiro tem muita favela, de periferia. Imagina essa turma, todo mundo, 8 pessoas socadas num lugar pequenininho. O começo, para eles, já deve ter sido difícil, dramático. O começo. Agora imagina, 2 meses depois, como é que está essa gente se pegando, né? Porque é um estresse, né? Acontece com todo mundo, acontece com o ser humano, acontece com o animal, todo mundo aglomerado, já não estão saindo mais para trabalhar. O pessoal que se aglomera. Então, 2 coisas importantes. Os espaços muito pequenininhos, morando tanta gente, né? Pessoal mais humilde, pessoal mais pobre, e a própria transmissão da doença. É impossível fazer uma quarentena, é impossível fazer uma reclusão saudável, quando moram 6, 7 pessoas no mesmo cômodo, entendeu? Então, eu acho que a minha foto hoje seria uma foto mais voltada mais para o fotojornalismo, vamos dizer assim. Eu já trabalhei no Globo, já fui fotojornalista. Seria uma foto mais assim, não tão assim montadinha como foi em casa. Eu fiz ali com calma, no meu sofá. Eu acho que eu teria uma foto assim numa favela, entendeu? Estou fazendo uma foto de uma família toda no mesmo cômodo, ou então voando com drone,
fazendo uma foto, por exemplo, de um sepultamento em série, sabe, 2, 10, 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, a minha foto hoje, assim, bem resumidamente, eu acho que seria uma foto mais voltada para o fotojornalismo e uma foto bem mais dramática. Infelizmente. Mudou esse olhar, né? A gente se conecta mais com o externo, conecta com o outro, né? A gente, às vezes, sai do nosso núcleo e você começa a perceber, a gente está mais conectado com o mundo, né? O mundo está passando por isso ao mesmo tempo, então a gente começa a ficar mais... É inevitável. Você só não se conecta se seu coração for um coração de pedra, se for feito de gelo. Porque é inevitável você perceber. Uhum. A gente está aqui já com o tempo acabando. Vocês querem deixar alguma mensagem, deixar alguma fala, assim, para quem está nos assistindo, assim? A gente tem uns minutinhos para encerrar nossa conversa hoje, nossa reunião. Bom, eu diria saúde. Saúde, saúde. É o que eu desejo, sinceramente, para todos nós. Para todo o planeta, na verdade, né? Nunca houve uma situação igual. Então, quando se brinda a saúde, né? Não é à toa que a palavra escolhida é essa, né? Eu desejo saúde a todos, uma boa recuperação, né? Essa nossa Terra. A Terra está se recuperando. Essa é a ironia. A Terra, o planeta, está se recuperando. Enquanto a gente está na clausura. A natureza e os animais agradecem essa pausa, esse tempo em suspensão, né? Fiquem bem, né? Vamos se cuidar e esperar que tudo volte ao normal. Esse novo normal que todo mundo está falando, eu não quero. Eu quero o meu normal antigo. Todos nós, né? Vamos ver. A gente está se reconectando, né? Acho que essa é a palavra, né? A gente está reconectando com a nossa raiz também. Acho que outro tema de fotografia é a natureza, né? Eu acho que nossos olhares estariam olhando para essa sociedade, para essas relações de periferia, de sociais, mas também estaria olhando muito para a natureza, né? Para esse olhar para esses animais que a gente nem sabia que existiam, né? Que estão saindo das suas tocas também, né? Que a pandemia nos transforme em pessoas melhores, em seres humanos, de fato. É isso. Se cuidem e um beijo no coração. Obrigado, Cíntia. E acho que é isso, pessoal. Acho que a gente já pode ir encerrando aqui, então. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, senão acho que a gente já pode ir finalizando. Foi um prazer enorme estar com vocês. Foi um prazer enorme. Igualmente. Então, beijo, gente. Boa noite, viu?